Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Patrick aqui, leciono matemática na Escola Estadual Senador Bueno de Paiva, em Cachoeira de Minas. Nesse vídeo, nós vamos corrigir a semana 1 de matemática do Plano de Estudo Tutorado, volume 5. O tema de estudo dessa semana é grandezas e medidas. Então, nós vamos trabalhar basicamente com essas duas tabelinhas aqui, ó, transformando medidas de comprimento e transformando medidas de área. Então, na medida de comprimento, nós vamos ter o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. De acordo com o sentido que nós vamos estar andando, nós vamos estar multiplicando ou dividindo por 10. Na medida de área, nós vamos ter essas distâncias, mas ao quadrado. Temos o quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Dependendo do sentido, nós vamos multiplicar ou dividir por 100. Então, vamos botar isso aqui em prática. Atividade 1 diz o seguinte: uma fazenda localizada em Minas Gerais, possui 9,68 quilômetros quadrados de área. Dessa área, 50% foram reservados para plantio de café e o restante foi reservado para a criação de gado. Responda. Letra A. Se um alqueire mineiro equivale a 48.400 metros quadrados, quantos alqueires possui a fazenda? Então, temos que o alqueire equivale a 48.400 metros quadrados e a área dessa fazenda é 9,68 quilômetros quadrados. Notem que nós temos uma área em quilômetros quadrados e a outra em metros quadrados. Então, vamos ter que trabalhar com as duas na mesma legenda, né? Com a mesma área. Então, eu vou transformar 9,68 quilômetros quadrados em metro quadrado. Então, eu vou utilizar transformação de medidas de área. Eu estou aonde? 9,68 quilômetros quadrados. E eu vou chegar aonde? Em metro quadrado. Então, eu vou sair de quilômetro quadrado, eu vou estar andando no qual sentido? Para a direita. Então, eu vou multiplicar por 100. Então, vou pegar o valor do quilômetro quadrado, multiplicar por 100, vou encontrar o hectômetro quadrado. Multiplico por 100 novamente, decâmetro quadrado, multiplico por 100 novamente, e aí eu chego no metro quadrado, que é o valor que eu quero. Então, vamos lá. 9,68 vezes 100, 968 hectômetros quadrados, ok? Então, sai daqui e vim aqui. Agora, eu vou multiplicar por 100 novamente e vou achar os decâmetros quadrados dessa área, que é 96.800 decâmetros quadrados. E agora, eu multiplico por 100 novamente e eu chego no metro quadrado. 96.800 vezes 100, 9.680.000 metros quadrados. Então, essa fazenda ela tem 9.680.000 metros quadrados. Mas o que o exercício nos pediu? Quantos alqueires possui a fazenda? Eu sei que um alqueire vai ter 48.400 metros quadrados. Então, 9.680.000 metros quadrados equivale a quantos alqueires? Então, nós vamos utilizar a regra de 3. Eu sei que um alqueire equivale a 48.400 metros quadrados e o valor que eu quero encontrar, x alqueires, equivale a 9.680.000 metros quadrados. Como que eu faço regra de 3? Eu multiplico cruzado, multiplico em x. Ó. Eu vou multiplicar x por 48.400, que dá quanto? 48.400 vezes x. E vou multiplicar 1 por 9.680.000, que é quanto? 9.680.000. Aí, eu cheguei numa equação de primeiro grau. Eu vou isolar o x desse lado da equação, do meu lado esquerdo, e do meu lado direito, o 48.400 que estava multiplicando o x, ele vai passar dividindo 9.680.000. Qual que vai ser o valor do x? 200. 200 o quê? 200 alqueires. Ok? Então, a área dessa fazenda, 9,68 quilômetros quadrados, equivale a 200 alqueires. Na letra B, pergunta quantos hectares possui a fazenda? Lembre-se que um hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Então, vamos fazer regra de 3 novamente. Um hectare equivale a 10.000 metros quadrados.
E eu já não calculei anteriormente que a área dessa fazenda é 9.680.000 metros quadrados? Então, esse valor aqui corresponde a quantos hectares? Vamos multiplicar cruzado novamente. Ó. X vezes 10.000 e 1 vezes 9.680.000. Vamos ficar assim, ó. 10.000x igual a 9.680.000. Vou isolar o x do meu lado esquerdo e vou passar o 10.000 dividindo. Qual que vai ser o valor do x? 968. 968 o quê? 968 hectares. Então, a área dessa fazenda de 9,68 km² equivale a 968 hectares. E na letra C, pergunta quantos hectares foram reservados para o plantio de café? Da área total, quantos porcentos foram reservados para o plantio de café? 50%. 50% é o quê? É a metade. Quantos hectares foram reservados para o plantio de café? Então, é a metade do total de hectares dessa fazenda. Nós não acabamos de calcular que essa fazenda tem 968 hectares? Então, qual que é a metade? Qual que é 50% de 968? Basta dividirmos por 2, que vai dar 484 hectares foram reservados para o plantio de café. E na letra D, sabendo que para o dimensionamento do rebanho, o ideal é que cada hectare seja ocupado por, no máximo, 20 bois. Quantos bois poderiam ser criados na área reservada de 50% da fazenda? Então, dos 968 hectares, 484 hectares vai ser para o plantio de café, e a outra metade, os outros 484 hectares, vai ser para a criação de gado. Eu sei que em cada hectare pode ter quantos bois no máximo? 20. Então, eu vou multiplicar 20 por 484, que vai dar quanto? 9.680 bois. Beleza? Terminamos aqui a atividade 1. Agora nós vamos para a atividade 2. A atividade 2 trazia uma figura que ela era formada pela justaposição de um retângulo, que nós temos aqui, e um semicírculo. O que é um semicírculo? É a metade de um círculo. Então, primeira questão. Quais expressões algébricas representam o perímetro e a área do retângulo em função do parâmetro x? Então, primeiro aqui, ó, a expressão algébrica simplificada do perímetro e depois a expressão algébrica simplificada da área do retângulo. O que é o perímetro? O perímetro vai ser a soma dos lados. Se eu tenho um retângulo, eu sei que aqui mede x, então eu vou ter esse lado, que mede x, mais esse outro lado, que vai medir quanto também? Vai medir x. Esse lado de baixo mede quanto? 2x. Então, eu vou somar com 2x mais o lado de cima, que vai medir 2x também. Então, a expressão algébrica é x mais 2x mais 2x. Quanto que dá tudo isso? X mais x, 2x, mais 2x, 4x, mais 2x, 6x. Então, a expressão algébrica simplificada do perímetro do retângulo é 6x. E a expressão algébrica simplificada da área? A área, o que é a área? Vai ser a base vezes a altura. A base mede 2x, a altura x. Então, vai ser 2x vezes x. 2 vezes... Aqui é como se tivesse 1. 2 vezes 1, 2. X vezes x, x ao quadrado. Então, a expressão algébrica simplificada da área do retângulo, 2x ao quadrado. A letra B diz o seguinte. Se o perímetro da forma retangular é de 24 metros, encontre o valor de x. Depois, calcule a área do retângulo em metros quadrados. Então, primeira coisa, eu não falei que o perímetro é 6x? E a questão B trouxe que o perímetro da forma retangular é de 24 metros. Então, eu sei que 6x é igual a 24. Como que eu vou encontrar o valor do x? Eu vou isolar ele do lado esquerdo e o 6 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Quanto que é 24 dividido por 6? É 4. Então, o meu x vale 4 metros. Então, se o x é igual a 4 metros, a área do retângulo vai ser quanto? Qual que é a expressão algébrica da área do retângulo? 2x ao quadrado. Então, no lugar do x aqui, ó, eu vou colocar o 4. Vai ficar 2 vezes 4 ao quadrado. Eu tenho uma multiplicação e uma potenciação. O que eu faço primeiro? A potenciação. Então, 4 ao quadrado é 16. 2 vezes 16, 32. Então, a área do retângulo é de 32 metros ao quadrado.
Como que eu poderia fazer também? Eu não falei que o x vale 4? Então, a altura vai valer 4 e a base vai valer 2x, ou seja, 2 vezes o 4, que é 8. Eu sei que a base vale 8 e a altura vale 4. Quanto que é 4 vezes 8? 32. Então, a área do retângulo é 32 metros quadrados. A letra C pede para considerar o valor de x, encontrado anteriormente, x vale 4 metros, e eu vou transformar o perímetro do retângulo em centímetros e sua área em centímetros quadrados. Lembre-se que 1 metro é igual a 100 centímetros e 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Então, se o x é igual a 4 metros, quanto que vai valer o perímetro do retângulo em centímetros? Eu não encontrei que o perímetro do retângulo, aqui na questão anterior, é 6x? Então, 6 vezes 4, 24 metros. Então, eu tenho 24 metros aqui e eu quero chegar aonde? Eu quero chegar em centímetros. Então, eu vou estar andando nesse sentido, eu vou fazer o quê? Ó, eu vou estar andando daqui para cá. Então, eu vou multiplicar por 10. Então, eu tinha 24 vezes 10, 240 decímetros. Aí eu vou vir mais uma vez, para mim chegar nos centímetros. Eu vou multiplicar por 10 novamente. Então, 240 decímetros vezes 10, 2.400 centímetros. Então, o perímetro do retângulo é 2.400 centímetros. E qual que é a área do retângulo em centímetros quadrados? Eu tenho a área dele em metro quadrado. E eu quero chegar aonde? No centímetro quadrado. Então, transformando medidas de área, nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 100. Então, primeiro eu multiplico por 100, encontro decímetros quadrados, e depois eu multiplico por 100 novamente para chegar no centímetro quadrado. Então, eu tenho a área em metro quadrado, que é 32, vezes 100, 3.200 decímetros quadrados. E eu multiplico por 100 novamente e encontro centímetros quadrados. Então, qual que é a área desse retângulo em centímetros quadrados? 320.000 centímetros quadrados. Beleza? Na letra D, temos aqui que o diâmetro do círculo é x metros. Por que é o diâmetro? Tá vendo que esse valor de x aqui não é esse valor desse lado que é x? O diâmetro, o que é? É a distância de um lado ao outro do círculo que vai passar pelo centro. Em qual que é o valor do raio? O raio vai ser a metade do diâmetro. Aqui, o seu raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro vale x metros, quanto que vale o x? 4. Então, o raio desse semicírculo aqui, do círculo, vale 2 metros. Nós lembramos lá do PET 4 que o perímetro ou o comprimento do círculo é o quê? É 2πr metros. O π é aquele número irracional de 3,14 e por aí vai. E o r é o nosso raio. E a área é o quê? É πr ao quadrado, metros quadrados. Então, nós vamos considerar o valor de x encontrado anteriormente. X vale 4 metros. E no lugar do π, nós vamos aproximar para 3. Ok? Então, nós vamos encontrar aqui o raio do círculo ou semicírculo. Se o diâmetro é x, ou seja, esse valor aqui, o diâmetro desse semicírculo, é esse valor, que é x, vale 4 metros. E o raio é a metade do diâmetro. Então, o raio vai valer 2 metros. E 2 metros tem quantos centímetros? Cada metro tem 100 centímetros, então 2 metros tem 200 centímetros. Qual que vai ser o perímetro ou comprimento do semicírculo? Então, o que é o perímetro ou comprimento do semicírculo? Nós vamos ter que calcular essa curva aqui e somar com esse valor aqui de x, ok? Então, como que nós vamos calcular? Primeira coisa, eu tenho que esse valor de x aqui vale 4, mais esse valor do comprimento. Concordam comigo que esse valor aqui é a metade do perímetro de um círculo completo? E qual que é a fórmula, a regrinha lá do comprimento do círculo? 2πr. Então, o que eu vou fazer? 4 mais 2πr e eu vou dividir por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque aqui, eu tenho o quê? Eu tenho apenas a metade desse comprimento. Então, para calcular a metade de qualquer coisa, eu vou dividir por 2. Como que vai ficar isso? Eu tenho 2 multiplicando tudo aqui em cima. Eu tenho 2 aqui embaixo. Eu vou cortar esse 2 com esse 2. Então, vai ficar assim, 4 mais πr.
O π vai ser quanto? Vamos aproximar para 3 e no lugar do meu r, o r é 2 metros. Então, vai ficar 4 mais 3 vezes 2. Eu tenho adição e eu tenho multiplicação. O que eu faço primeiro? A multiplicação. 3 vezes 2, 6. 6 mais 4, 10. Então, o perímetro, o comprimento do semicírculo é 10 metros. 10 metros equivale a quantos centímetros? Cada metro tem 100 centímetros. 10 vezes 100, 1.000. E qual que vai ser a área do semicírculo? A área de um semicírculo é a metade da área desse círculo. Então, como que nós calculamos a área de um círculo? πr ao quadrado. Só que eu quero a área do semicírculo, ou seja, eu quero a área de metade do círculo. Se eu quero a metade, eu vou dividir por 2. Então, vai ficar πr ao quadrado dividido por 2. No lugar do π, eu vou colocar 3. No lugar do r, o meu raio é 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado dividido por 2. Primeira coisa, vamos fazer a potenciação. 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, a área do semicírculo é 6 metros quadrados, que equivale a quantos centímetros quadrados? Cada metro quadrado, nós já vimos lá no início da questão, tem 10.000 centímetros quadrados. Então, 6 metros quadrados equivalem a 60.000 centímetros quadrados. Agora, qual que é o perímetro total da figura? O retângulo mais o círculo. O que vai ser o perímetro? O perímetro vai ser isso aqui, ó. Esse lado que vale x, mais esse lado que vale 2x, mais esse lado de cima que vale 2x, mais essa curva aqui, ó. Essa curva é o quê? É a metade do perímetro do círculo. Então, como que vai ficar? Vai ficar 2x, essa parte de cima aqui, ó, mais x, mais 2x, mais 2πr sobre 2. Por que 2πr sobre 2? Qual que é a fórmula do comprimento do círculo? 2πr. Eu sei que um círculo completo tem 2πr, mas aqui a curva é o quê? É a metade de um círculo. Se é metade, eu vou dividir por 2. Do mesmo jeito que eu fiz anteriormente, ó, eu vou cortar esse 2 com esse 2, vai ficar assim, ó, 2x mais 2x mais πr igual. Por que igual? Porque eu cortei, ó, o 2 estava multiplicando, eu cortei o 2 e o 2. Ficou só o π e o r. Então, vamos lá. No lugar do x, nós já encontramos que é 4 metros. Então, vai ficar 2 vezes 4, mais 2 vezes 4, mais, no lugar do π, o 3, que é a aproximação que estamos utilizando, e o raio, que é 2. 2 vezes 4, 8. Então, vai ficar 8 mais 4, mais 2 vezes 4, 8, e 3 vezes 2, 6. 8 mais 4, mais 8 mais 6. Tudo isso é igual a 26 metros, que equivale a quantos centímetros? Se cada metro tem 100 centímetros, 26 vezes 100, 2.600 centímetros. E agora a área total da figura, o retângulo mais o semicírculo. Qual que era a área do retângulo que nós tínhamos encontrado lá anteriormente? 32. Então, eu vou somar a área do retângulo, que é 32, mais a área do semicírculo, que eu acabei de encontrar aqui, ó, que é 6. 32 mais 6, 38 metros quadrados. Se cada metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados, então 38 vezes 10.000, 380.000 centímetros quadrados a área total dessa figura. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrando por aqui a parte 1 da correção dessa semana 1 do PET 5. Continua na parte 2, tá bom? Não deixem de assistir. Então, vamos dar sequência lá na parte 2. Tchau, tchau!